de igreja, bom dia, BD, que a graça de Deus esteja com todos. Chegamos mais um domingo, domingo abençoado pelo nosso Deus, domingo que Deus nos permitiu que nós tivéssemos mais um domingo, né? Que esse domingo seja maravilhoso, né? Porque tem doenças, tem problemas nas nossas vidas, mas também tem coisas boas acontecendo, não é verdade? Então vamos agradecer ao Senhor, vamos fazer os nossos pedidos para que Ele escute, né? Tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos lá, vamos fazer a nossa oração. Então, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer por tudo que tem feito. Obrigada, Pai amado. Obrigada por estar presente nas nossas casas, Senhor. Obrigada, Senhor, por estar nos concedendo cura, Pai amado. Obrigada, Senhor, pelo milagre, Senhor, da vida, Pai. Obrigada, Senhor. Devemos agradecer a todo tempo, Pai, porque Tu é bom, Tu é maravilhoso, Senhor. Tu tem misericórdia de nós, Pai, porque somos falhos, somos pecadores, Pai. Mesmo assim, Senhor, o Senhor está nas nossas vidas, Pai, agradecemos, Senhor amado. Ó Pai amado, esteja cuidando, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Ó Pai amado, cuida dos ministérios, Pai. Cuida do ministério pastoral, Senhor. De saúde, nosso pastor, sabedoria, Senhor. Cuida de toda a família pastoral, Pai amado. Ó Pai amado, visita, Senhor, aqueles que estão adoentados, Pai. Aqueles que estão nos hospitais, Pai. Visita, Pai, leva cura, Pai. Dê saúde, Pai amado. Ó Pai amado, visita os que estão, as famílias enlutadas, Pai, porque perdeu o seu parente, uma família, um pai, Senhor, uma mãe, Pai, um irmão, um filho, Pai. Ó Pai amado, cuida, Pai, leva o seu refrigério, coloca a esperança e amor, Pai, no coração de cada um, Pai amado. Ó Pai amado, esteja cuidando dos nossos idosos, Pai, dos nossos jovens, adolescentes, Pai. Guarda e protege, Pai, de saúde, Pai amado. Ó Pai amado, esteja cuidando da nossa igreja, Pai amado. Traga aqueles que estão fracos na fé, Pai, estão sem força, sem ânimo, Pai. Coloca na mente e no coração dessas pessoas, Pai amado, que só Tu podes, só Tu é o Deus do milagre, só Tu é o Deus do impossível, Pai. Devemos adorar e glorificar somente a Ti, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Obrigada, Senhor. Agradeço, Senhor, por tudo que tem feito, em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Obrigada. Então, irmãos, fiquem agora com a nossa EBD, com a nossa lição, com a nossa querida Ana Débora, né? Na introdução e com nossos professores. Tenham um ótimo domingo. Fiquem todos na paz do Senhor. Bom dia, Sibila Posse, bom dia a todos, queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos para mais uma lição da nossa EBD, a lição de número 9. O texto básico encontra-se em Êxodo 20, versículo 15, que é o 8º mandamento, né? Estamos quase chegando no final do nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Hoje vamos estudar sobre o 8º mandamento, que diz assim: não furtarás. O tema da nossa lição é seja honesto. Queridos, o primeiro relato, né, de desonestidade na Bíblia, né, nós nos reportamos lá no Éden, no próprio Jardim do Éden, na época da criação, o primeiro ser humano, né, criado por Deus, desobedeceram a Ele
e não foram honestos ao furtarem da árvore da vida, né? A qual o Senhor havia dito a eles que não deveriam tomar daquele fruto. E eles desobedeceram, foram desonestos, furtaram, né? Porque o furtar significa tomar posse de algo que não lhe pertence. E quando o Senhor falou com eles, né, que eles não deveriam tomar daquele fruto, ele disse entre linhas que aquele fruto não pertencia a eles, né? Eles não deveriam tomar daquele fruto e eles assim o fizeram. Então foi o primeiro furto, o primeiro ato de desonestidade por parte de nós seres humanos. Foi ali no Éden com Adão e Eva, né? Quando tomaram daquele fruto proibido, porque lhes era proibido, não pertencia a eles, e eles assim tomaram posse de algo que não lhe pertencia. E a honestidade, ou a desonestidade no caso, ela vem desde os primórdios, né, como podemos ver. Desde então a humanidade ela entrou em litígio com o Criador. Nós estamos devendo ao Criador algo, né? Nos separamos do Criador através da desobediência. E Deus sabia que existiam salteadores, né? Deus sempre soube que existiu, tanto que na época que foi criado os 10 mandamentos, um dos mandamentos, que foi o 8º, ele deu essa ordem de que não deveríamos furtar. Por isso criou esse mandamento, abrangente a qualquer tipo de situação. Na época do Antigo Testamento, a sentença para quem furtava era a devolução, né? O ladrão ele deveria devolver em dobro tudo o que foi indevidamente saqueado de alguém. Imagina na nossa sociedade de hoje se nós fizéssemos isso, né? Devolvêssemos em dobro aquilo que nós tirássemos, né? Ou os ladrões, né? Os salteadores de hoje teriam que devolver em dobro aquilo que eles furtassem, né, de nós. A sociedade atual ela está apenada pela violência, né? É possível imaginar o trauma gerado em quem teve o seu bem, né, o seu imóvel ou o seu bem material saqueado, roubado, né, sua casa roubada enquanto você dorme. Parece que a situação ela está invertida. Nós, como famílias, nos mantemos presos dentro das nossas casas e os ladrões, né, os malfeitores, eles estão soltos, fazendo arruaças, cometendo todos os crimes, né, e nós estamos praticamente presos, isolados dentro das nossas casas. Né? A desobediência ao 8º mandamento trouxe à sociedade, trouxe caos, né, para a sociedade. Pois quem deseja retirar do próximo aquilo que não lhe é devido entra em rota de colisão com as leis morais de Deus, né? Quando nós temos o nosso caráter moldado pelo Senhor, nós precisamos manter a nossa conduta moral, né? O nosso senso moral, a nossa conduta diante de Deus e diante dos homens também. O tópico 1, ele fala que furtar é adquirir algo pelo qual não tem direito, como eu já falei, né? Aqui ele conta uma história que um dia, uma vez, entrou numa escola e havia uma pesquisa sobre a violência. Uma das perguntas era: o que leva o ser humano a furtar? E aí o que chamou a atenção dele é que nessa pesquisa havia uma prancheta com uma caneta para que a pessoa respondesse a pesquisa. E a caneta estava presa com um pedaço de barbante, né? E aí a pesquisa era sobre o que levava as pessoas a furtarem. E essa caneta estava ali presa no barbante, ou seja, a pessoa aquela escola, aquela instituição não confiava nas próprias pessoas que ali estavam entrando, né, nos pais dos alunos, nos frequentadores da escola, porque precisavam manter aquela caneta, né, uma simples caneta presa.
né? Eu me lembro agora, reportei para nossa igreja mesmo que nós temos ali os envelopes de dízimos e as canetas ficam ali nos envelopes para que todos tenham acesso. E graças a Deus a gente não precisa prender as nossas canetas com barbante, porque nós aprendemos a respeitar, né? Aprendemos que isso faz parte da nossa moral, do nosso caráter, que não devemos furtar aquilo que não nos pertence. Aquelas canetas estão ali para uso dos membros da igreja, ela não pertence a nós, a pessoa, né? Você tem aquele bem ali para você utilizar, mas devolvê-lo para que outros também possam utilizar. Né? Isso mostra o caráter e a moral daqueles que frequentam a nossa igreja, graças a Deus. O que deseja alguém que pula o muro de uma casa enquanto os proprietários dormem? Né? O que essa pessoa deseja? Deseja furtar, deseja cometer o mal, deseja desobedecer à lei, né? A lei do Senhor e a lei dos homens também, porque nós sabemos que perante a nossa lei, a lei dos homens, isso furtar também é um crime, né? É um crime que você pode ser condenado. O 8º mandamento, ele é mais que uma conduta moral, é na verdade uma sentença divina, afirmando que Deus quer que nossos bens, patrimônios e objetos sejam conquistados apenas pelo fruto do nosso trabalho e não por doação, nunca pelo furto, né? Nós podemos ajudar sim uns aos outros através de doações, né? Quando eu empresto, quando eu dou a alguém, eu não tenho que pedir aquilo de volta, eu faço de coração para ajudar, mas eu jamais posso querer adquirir algo que não seja meu ou pelo fruto do meu próprio trabalho. Isso seria contra a moral, contra a lei. Aquele que furtava, ele deixa aqui, né, essa em Efésios 4:28, que diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aquele que trabalha tem o direito de adquirir seus bens. Se alguém não quiser trabalhar, nem o direito de comer terá. Está lá em 2 Tessalonicenses 3:10. Todo trabalho, ainda que seja árduo, é virtude. Salmo 128:2. Trabalhar é uma bênção, né, queridos? Trabalhar nos garante o nosso sustento. Como é bom quando temos o nosso trabalho. Nós devemos ser gratos a Deus pelos nossos trabalhos, porque é digno, é bom perante o Senhor, né? Porque furtar é mais fácil, né? Furtar é mais fácil do que trabalhar, por isso os salteadores, os malfeitores, eles cometem esses crimes, porque é mais fácil você roubar daquele que já trabalhou, já conquistou, e eu vou lá, pego para mim, né? Mas nós sabemos, como cristãos, que isso não é do agrado do Senhor. E terminando, queridos, a sociedade atual tem muita dificuldade em cumprir o 8º mandamento, né? Nós notamos em pequenos furtos que nós às vezes condenamos aquele assaltante, aquele malfeitor que fez algo, que roubou, que matou, mas às vezes nós também cometemos pequenos furtos. Precisamos estar atentos a isso também, queridos. Quando vamos a um supermercado, por exemplo, recebemos um troco a mais, né? Se nós ficamos com aquele troco, nós estamos cometendo um furto, estamos nos apropriando de algo que não nos pertence. Precisamos ficar atentos a essas coisas, né? Vamos decidir pela honestidade, né? Vamos respeitar os bens alheios. Se pegamos emprestado, devemos devolver, e se combinamos algo de pagar alguém também, devemos cumpri-lo e não nos apropriar de nada que não nos pertença. Tá bom, queridos? Vamos continuar agora com o próximo tema, o próximo item, né? Que é o 2, com o nosso próximo professor, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma ótima lição, que isso possa refletir, né? Que nós possamos refletir sobre essas coisas. Amém. Bom dia, meus irmãos.
Vamos falar um pouquinho, né, dando continuidade à nossa lição. E o segundo tópico diz assim: seja honesto com Deus. E nós podemos ver isso, né, lá em Atos, capítulo 5, os versículos de 3 a 5, né, aquela passagem que fala sobre Ananias e Safira. Eles tinham uma propriedade e decidiram, né, vender, e disseram para Pedro, né, que dariam um determinado valor. Mas depois que venderam, eles mudaram de ideia e Pedro falou: Ananias, por que você deixou que Satanás, né, conturbasse o seu coração? Você não mentiste a homens, mas mentiste ao Espírito de Deus. Então que possamos ser mais honestos, né, nas nossas intenções e ações. E assim, podemos analisar, né, ao olhar para a palavra de Deus, que principalmente como homens e mulheres de Deus, precisamos avaliar melhor as nossas atitudes, porque quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vemos que algumas consequências, né, aconteceram por conta de atitudes desonestas, né? Ananias morreu, né? Nós vemos a história. Nós vemos também o pecado de Acã, né, que já orientado a não pegar nada, né, daquele povo, mas ele pega e ele, quando ele é interrogado, ele diz, né, eu olhei, eu cobicei, e assim eu peguei ouro, peguei prata, né, ou seja, mexeu em algo que não lhe pertencia, que ele não ganhou só do seu trabalho. E inclusive a palavra de Deus orienta, né, para que o ser humano ele coma e viva com o suor do seu trabalho. Então precisamos ser honestos. E ser honestos diante de Deus é ser honesto em todo tempo. Até quando estamos aonde ninguém está vendo, diante de coisas que não são nossas, mas que não nos pertencem. Então não nos devemos apropriar de forma alguma. É o que nos orienta a palavra de Deus. A palavra de Deus também nos orienta da seguinte forma, né? Que lá em 2 Coríntios 9, 7, que Deus ama ao que dá com alegria. Então assim, não por tristeza, não por necessidade, não porque senão o pastor vai ficar chateado, não. Mas Deus ama ao que dá com alegria, né? E assim, nós vemos que as pessoas que têm esse coração voluntário, disposto, né, a entregar, que a gente não dá nada a Deus, né? Tudo que temos é dele. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26, que do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Então assim, na realidade, nós não damos nada, nós entregamos. Deus nos dá 100%, né? E pede apenas para que a gente entregue 10%. Se com 90% nós não conseguimos administrar a nossa vida, não vai ser com os 10% de Deus que nós vamos resolver os problemas. Em Malaquias capítulo 3, versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, assim, Deus ele promete, né, aos que são honestos a verem a bênção dele na vida, a viverem, né, as bênçãos de Deus na sua vida. Isso também está registrado aqui em Malaquias 3, o versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha a maior abastança. Diversos tipos de furto é o terceiro tópico. A ordem de não furtar acaba sendo um conceito fundamental para a harmonia de uma sociedade organizada. E o que é furtar?
Furtar é apropriar-se indevidamente de algo que pertence a outro, né, sem uso da violência. E roubar. Roubar é se apropriar de algo que não nos pertence, né, que pertence a outra pessoa, mas com arma de fogo ou de maneira violenta. Então, assim, todas as orientações de Deus é para o bem comum, né, o bem da coletividade, o bem do ser humano, o bem em sociedade. Então, assim, quando diz não furtará, né, até a palavra de Deus diz, né, que aquele que antes de conhecer as orientações de Deus não sabia, mas agora sabendo, diz assim, ó, aquele que antes furtava, não furte mais, antes trabalhe, né, e coma com o suor do seu trabalho. Nós podemos falar aqui também alguns exemplos de furto, né, e nós podemos ver o exemplo de quando vamos a um supermercado comprar um alimento, né, congelado, e a gente paga mais pelo gelo do que pelo próprio alimento, né? E assim, são furtos, né? Vemos também aquela pessoa que tem um comércio e que ela não dá os direitos dos seus funcionários, né? Age de maneira que não convém, não paga hora extra, não assina a carteira do trabalhador, não dá a remuneração correta. E também vemos outros exemplos, né? O funcionário que mexe nas coisas do seu patrão, às escondidas, tira alguma coisa e leva para casa sem permissão, né? Então, assim, são vários tipos de furto. Mas como homens e mulheres de Deus, a palavra de Deus nos orienta a fazer a diferença, né? A agir de maneira honesta diante de Deus e dos homens. Como eu e você entendemos a expressão achado não é roubado? Vamos analisar? O que nós entendemos quando uma criança vai para a escola na sua primeira infância e volta para casa com lápis que o papai e a mamãe não comprou? Qual a nossa atitude? O que nós pensamos a respeito disso? E como entender, né, a decisão do profeta Eliseu em não aceitar a oferta, né, pela cura de Naamã? Porque nós vemos hoje, infelizmente, pessoas até furtando em nome de Deus, né? Pagando por oração, sendo cobrado por uma oração que é feita, e tantas outras coisas que eu não vou entrar no mérito agora. Mas assim, a palavra de Deus nos orienta a sermos honestos. Então que possamos ser honestos, primeiramente diante de Deus, né? E diante da sociedade. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Então, irmãos, que possamos avaliar, né? Porque às vezes a gente conhece os 10 mandamentos, mas às vezes a gente só foca em um. Mas a Bíblia diz que se a gente errar né, falhar em um, a gente falha em todos. Então precisamos avaliar como têm sido as nossas atitudes, né? Se o nosso chefe, por exemplo, não for crente, precisamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, né, para que eles vejam em nós Deus. E se é crente, precisamos honrar ainda mais. E o patrão crente também, fazer a diferença para o seu funcionário. Se ele for crente, honrá-lo, e se ele não for, agir de maneira correta para com ele, para que ele possa ver Deus em você e um dia, quem sabe, mudar suas atitudes. Que possamos ser honestos diante do Senhor nosso Deus e que Deus nos ajude a não furtar nem o amor a alguém, quanto menos a confiança de quem nos ama.